Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 13 de setembro, isso mesmo, há 246 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos começar no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21. Lá no Antigo Testamento, o livro de Crônicas, capítulo 8 e o Salmo 73. Eu vou ler a Bíblia com você agora e voltamos no final. Fique até o finalzinho para o momento da oração da fé, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agora na oração da palavra. Nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale comigo, fale com os Teus filhos, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora suas próprias ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas conhecem a voz dos estranhos. Porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falava-lhes por parábola, mas eles não compreendiam as coisas que lhes falava. Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas, foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Essas também importa conduzir, elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Por isto o meu Pai que me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento recebi de meu Pai. Houve, pois, novamente uma divisão entre judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam: ele tem demônio e é louco, por que o escutais? Outros diziam: essas palavras não são de quem tem demônio. Pode um demônio abrir olhos de cegos? Capítulo 8 de 2 Crônicas. Sucedeu no fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, as quais Irão havia restaurado para Salomão. Salomão as edificou e fez com que os filhos de Israel ali habitassem. E Salomão foi a Amate-Zoba e predominou contra ela. E ele edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns, as quais ele edificou em Amate. Além disso, ele edificou a alta Bet-Armon e a baixa Bet-Oron, cidades fortificadas com muros, portas e barras. E Balate, as cidades armazéns que Salomão tinha em todas as cidades das carruagens, as cidades dos cavaleiros e tudo que Salomão desejou edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio.
E quando todo o povo que foi deixado nos heteus, amoreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, os quais não eram de Israel, e dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não consumiram, Salomão fez com que eles pagassem tributos até este dia. Porém, os filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eles foram homens de guerra, chefe de capitães, capitães das carruagens e cavaleiros. Esses foram os chefes dos oficiais do rei de Salomão, a saber, 250, que governaram o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi até a casa que ele havia edificado para ela, porque ele disse: a minha esposa não habitará na casa de Davi, o rei de Israel, porque santos são os lugares para quais a arca do Senhor veio. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar ao qual ele havia edificado diante do pórtico, segundo uma certa porção todos os dias, oferecendo de acordo com o mandamento de Moisés, nos sábados, nas luas novas, nas festas solenes, 3 vezes por ano, a saber, da festa dos pães ázimos, nas festas semanais e nas festas dos tabernáculos. Ele indicou, de acordo com a ordem de seu pai Davi, as turmas dos sacerdotes, para os seus serviços, levitas para os seus encargos, de louvar e ministrar diante dos sacerdotes, como obrigação todos os dias exigia. Os porteiros também pelas suas turmas a cada porta, porque assim havia ordenado a Davi, homem de Deus. Eles não se desviaram do mandato do rei aos sacerdotes levitas acerca de nenhuma questão, nem acerca dos tesouros. Ora, toda a obra que Salomão estava preparada desde o dia da fundação da casa do Senhor até ser terminada, assim a casa do Senhor foi aperfeiçoada. Então Salomão a Ezion-Geber e a Late, a beira-mar na terra de Edom. E Irão lhe enviou pelas mãos dos seus servos navios e servos, que tinham conhecimentos de mar, e foram os servos de Salomão até Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e trouxeram até o rei Salomão. Vamos dar início ao livro de Salmos, a terceira parte do livro de Salmos, Salmo 73, Salmos de Asaf. Verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que têm um coração limpo. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase se escorregaram. Pois eu tive inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas na sua morte, mas a força é firme. Mas eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente e a violência os cobre como uma vestimenta. Seus olhos destacam-se com a gordura, eles têm mais que o coração poderia desejar. Eles são corruptos, eles falam perversamente no que diz respeito à opressão, eles falam arrogantemente. Eles propõem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retornará para cá e as águas de um copo cheio são espremidas para eles. Eles dizem: como Deus sabe, e como há conhecimento no Altíssimo. Eis que esses são ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão, lavei as minhas mãos na inocência, pois logo todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios e tu os lançaste na destruição.
como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores. Como em um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Assim o meu coração ficou entristecido e eu fui picado em meus rios. Tão tolo fui eu, ignorante, como fui um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste na minha mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, depois receberá para a glória. Que eu tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que ti. Minha carne e meu coração falham, mas o Deus é a minha força do meu coração e a minha porção para sempre. Portanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-se de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, para que eu possa declarar todas as suas obras. Finalizamos mais uma leitura da Bíblia do dia de hoje. Vamos agora unir a nossa fé em oração e clamarmos a Deus no momento da oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos agora orando, clamando, pedindo a Ti. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor ouve a nossa oração, trabalha em favor dos Teus servos, curando, salvando, libertando, dando vitórias. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha com intervenção na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E você diz amém, amém e amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.